a todos a ouvir a mensagem de hoje, que está baseado no texto do Antigo Testamento do profeta Oséias, capítulo 1, versículos 1, onde diz assim: Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, na terra de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. O tema de hoje é a mensagem de Deus ao seu povo. Naquela época do Antigo Testamento, Deus sempre enviava um profeta para falar ao povo. Mas esse profeta, ele não passava de casa em casa. Ele não fazia as visitas nas casas. Ele ia lá na cidade, onde haveria então um ajuntamento grande de pessoas para falar. E ele aproveitava esses momentos festivos para falar sobre a palavra do Senhor ao povo. Só que a palavra do Senhor ao povo era falada muitas vezes de forma áspera, e aquele povo não gostava disso. Mas por que tinha que falar de forma áspera? Por causa da lei de Deus, que condenava aquele povo. O primeiro mandamento já estava bem claro desde o tempo antigo, que ninguém do povo de Israel e também no mundo inteiro, e isso serve para nós nos dias de hoje, poderia adorar um poste ídolo, um deus pagão ou uma pessoa que de repente já tinha falecido ou que tivesse escutado o seu nome e ficado famoso. Não poderia se adorar também animais, aves, anjos, árvores e a enormidade de coisas que existem na criação. Isso chamava-se idolatria. Em nossos dias também está cheio de idolatria. Tem muita gente adorando uma quantia enorme de coisas menos Deus. Outros até adoram essa quantia enorme de coisas, ou uma ou duas coisas, pessoas até, ou animais, e adoram Deus também. Veja que absurdo querer comparar Deus com outros deuses, deuses que não existem. E Deus também envia os seus profetas dos dias de hoje para pregar contra este povo, porque está adorando coisas que não são verdadeiras. Aquele povo antigo, ele sofreu muito por causa disso. Deus tinha falado de forma bem clara para eles: eu escolhi vocês. Vocês são o meu povo. Portanto, não tenham outros deuses diante de mim. Mas eles faziam isso. Eles nunca respeitaram o Senhor. E este profeta Oséias, ele, para exemplificar a infidelidade do povo de Israel contra o próprio Deus, Deus enviou ele primeiro para ele se casar com uma prostituta. Ele era fiel àquela mulher e teve filhos, mas ela era infiel. E todos estavam sempre vendo isso. Mas o profeta sabia disso, porque Deus recomendou que ele fizesse dessa forma. Veja que situação bem desagradável para ele. Mas ele era uma pessoa de fé, e ele fez como Deus pediu que ele fizesse. Isso provava pelo nascimento de cada filho que haveria um nome a ser dado para a infidelidade do povo de Israel. O povo de Israel, geralmente eles eram infiéis a Deus. O povo de hoje, porque Deus, após a crucificação de Cristo e a sua ressurreição, não tinha mais um povo exclusivo para si, para que a partir daquele povo nascesse o Salvador e a partir daquele povo fosse pregado o Evangelho para o mundo inteiro. Depois de Cristo, a sua morte e ressurreição, o Evangelho, a sua lei, a Bíblia, a palavra do Senhor, a igreja, ela se desenvolveu para o mundo inteiro. Então não é somente um povo, mas o mundo inteiro.
Mas no mundo inteiro nós também vemos igrejas se tornando apenas religiões. E o que quer dizer isso? Igrejas que serviam ao Deus verdadeiro Pai, Filho e Espírito Santo, se tornando religiões, quer dizer, ainda de repente tendo o Deus verdadeiro e a Bíblia, a lei e o Evangelho, mas também fazem adorações a coisas estranhas que não são bíblicas. Coisas que Deus condena como condenou para o povo de Israel, a idolatria. E a igreja hoje em dia ela está com um problema sério em relação a isso. No tempo da Idade Média, esse foi o motivo pelo qual Deus despertou Lutero, um padre, para fazer a reforma da igreja. E ele fez conforme Deus o estipulou. Mas a igreja novamente voltou às raízes da idolatria e começou a ter problemas novamente com Deus. Não é assim tão difícil de a gente achar pessoas idólatras dentro da igreja. Pessoas que cultuam a Deus, mas também cultuam outras pessoas, pessoas falecidas, pessoas bíblicas, ou então objetos, ou até animais. O profeta Oséias trouxe a mensagem de Deus para a salvação daquele povo, mas infelizmente aquele povo não escutou. Os profetas de hoje também trazem a mensagem da salvação para todos os povos, para a igreja cristã. Muitos não ouvem e acham que estão certos, outros ouvem e são agraciados pelo poder de Deus. Qual desses dois é você? Você ouve a palavra de Deus que te diz que somente tem um Deus verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e Jesus Cristo, o Deus Filho, que é o nosso Salvador? Ou você cultua juntamente com Deus outros seres, animais, pedras, porcelanas, metais ou pessoas que já faleceram, ou até pessoas que são personagens bíblicos? Não tem como disfarçar a idolatria. A idolatria está entre nós. Por isso vamos pregar o Evangelho puro, verdadeiro, onde se aponta que somente Jesus Cristo é o Senhor, somente Jesus Cristo é o Salvador. E quem crê em Jesus Cristo, o seu Salvador, tem a vida eterna junto com Deus e não está vivendo no pecado da idolatria, mas está adorando o Deus verdadeiro. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Não tem outro e esse nos basta. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para termos uma sabedoria muito grande, termos uma grande fé. É claro que também precisamos de saúde e outras coisas para viver. Mas a fé e a sabedoria são as mais importantes, porque nós, confiando no Senhor e sabendo resistir às tentações deste mundo, vamos viver conforme o teu querer. Ajude-nos para sermos fiéis a ti até o fim. Ajude-nos a não sermos idólatras, mas cristãos verdadeiros. Em nome de Jesus. Amém.